Bem-vindos ao Pode Sim, Diálogo da Psicologia com a Sociedade. Hoje eu tenho o prazer de conversar com o neurocientista Siddhartha Ribeiro, que é fundador do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, biólogo, professor e pesquisador da Fiocruz. Ele é autor, entre outros, dos livros O Oráculo da Noite e Sonho Manifesto, ambos publicados pela Companhia das Letras. Siddhartha, muito obrigado por dispor seu tempo aqui para conversar com a gente, né? E no seu livro Sonho Manifesto, você mostra que a humanidade ela nunca teve assim tanta potencialidade, tantos recursos tecnológicos, científicos, de saberes diversos, financeiros, e paradoxalmente nunca esteve tão perto da extinção. Aí eu queria começar conversando com você, já indo na cereja do bolo. É possível ter alguma esperança com esse sistema capitalista? Que pergunta, hein, Lorian? Obrigado por me receber aqui. Olá para todas que estão escutando, que estão participando dessa conversa. Eu acho que o sistema capitalista, tal como ele está dado, ele é a própria máquina da extinção. Agora, se o que nós temos como possível solução no futuro é um sistema anticapitalista ou um sistema pós-capitalista, acho que ninguém sabe. Eu acho muito difícil imaginar um sistema em que a gente desconstrua completamente a estrutura da circulação de mercadorias e valores. Então, estrutura bancária, acho difícil imaginar que a gente vai construir um sistema sem nada disso, ainda que, se nós tivéssemos essa chance, talvez fosse uma boa ideia. Mas acho que vai ser alguma outra coisa, porque a gente está num processo avançado, acelerado de ciborguização. Todo mundo que tem mais de 50, 60, lembra com muita nitidez de quando não havia computadores nas nossas vidas. Ninguém que tem menos de 15 sabe o que é não ter um computador na sua vida, exceto quando os pais conseguem criar uma bolha de um espaço físico e mental para que as interações não estejam mediadas por telas. Como de passagem, isso que a gente está fazendo aqui agora. Então, foi tudo muito rápido. De repente, o planeta está todo conectado e as pessoas estão conversando através de telas e conversando com inteligências artificiais cada vez mais impressionantes nas suas capacidades de construção de discurso e imagem. Então, é um momento de uma relevância social, histórica, econômica, ambiental, sem precedentes. É um negócio gigantesco que está acontecendo agora. E por ser tão grande, a gente tem uma certa dificuldade de apreciar. Quando a onda é muito grande, você pode não perceber que é uma onda. Ela é tão gigante que você fala, nossa, isso aqui parece até um plano que está se inclinando devagarzinho, mas, na verdade, é uma onda. E a gente precisa discutir isso porque isso vai dizimar os empregos, né, Norian? Isso vai dizimar os empregos. A Goldman Sachs está estimando que a primeira onda da inteligência artificial vai dizimar 300 milhões de empregos. Renda básica universal de boa qualidade já. E também me parece assim, quer dizer, além dessa medida, talvez tenha uma reordenação da questão distributiva, da questão de riqueza. Porque nesse seu livro ainda, me deu a impressão de que os ricos deveriam tomar consciência e ajudarem mais pobres, seja, uma espécie de uma filantropia universal. Sinceramente, eu acho mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha, do que a gente esperar alguma coisa desses ricos materiais, como você fala, né? Essa coisa, assim, a contradição do capitalismo não é justamente essa, da acumulação. Então, a gente tem que partir, de fato, para um pós-capitalismo que ele seja voltado em valores éticos, em outras coisas, mas também uma outra economia, né? Eu acho que a gente está assistindo a confirmação da previsão principal do Marx sobre o que ia acontecer com as forças produtivas. As forças produtivas, segundo ele, iam ficar cada vez menos dependentes da força do trabalho vivo e mais dependentes do trabalho morto, das máquinas. E isso chegou no ápice. A gente chegou no ápice disso agora. Por quê? Porque agora não é só o trabalho braçal que é substituído, é o trabalho intelectual, de qualquer tipo. Isso realmente chegou. Por que os roteiristas de Hollywood estão em greve? E são pessoas que devem ganhar muito bem.
estão produzindo bens culturais que são extremamente valiosos no sistema capitalista, porque eles deixaram de ser pessoas extremamente valorizadas para serem descartáveis, como aconteceu com os agricultores, como aconteceu com os metalúrgicos, há 20, 30, 40 anos atrás, quando chegaram as máquinas. Então, é um momento muito, muito solene, porque é o momento que a profecia do Marx se confirma. O sistema capitalista gerou a contradição, ele não precisa mais das pessoas, ele não precisa mais... E aí? Mas ele precisa de consumidores, como é que fica? Então, tem dois caminhos. Claro, tem gradações entre esses caminhos, mas tem dois claramente na nossa frente. Um, que é na direção do que o Marx gostaria que tivesse acontecido, que é das classes sociais se dissolverem, de existir uma renda básica universal muito boa, que todo mundo consuma e vai fazer poesia, filosofia, jogar basquete, jogar capoeira, e as máquinas vão trabalhar para todo mundo, e você não vai ter mais 3 mil bilionários acumulando tudo. Esse é um caminho muito possível, o Sonho Manifesto é um manifesto por esse caminho. Tem um outro caminho, que o Mad Max já mostrou. Vários filmes de ficção científica já mostraram. O Elysium já mostrou. Porque esses 3 mil bilionários, eles não são só os bilionários que detêm quase todo o capital e que detêm o controle político-ideológico das massas, como a gente viu acontecer a partir do uso da Cambridge Analytics para vencer eleições para os fascistas. A gente está diante do fato de que as inteligências artificiais mais poderosas também pertencem a esses caras. E a gente está falando aqui desde o robô Robocop, que já existe, que a Boston Dynamics vende aí, que mata, que explode, até o que faz análise de texto, escreve poesia, faz roteiro para cinema, e inclusive faz o filme todo acontecer com a cara da atriz ou do ator que você quiser. Enfim, a gente entrou num negócio que é completamente verdadeiro do ponto de vista da visão Marx, mas que vai além, porque o Marx não tinha como ver isso. Há meros 170, 180 anos atrás, não dava para ver. Talvez você pudesse dizer que o Borges, o escritor argentino, tenha visto isso quando ele fez Clon, a Biblioteca de Babel. É uma loucura o que a gente conseguiu fazer. E a gente vai se enfiar num buraco muito grande. Imagina na hora... Veja, eu estava agora, semana passada, nos Estados Unidos, e aí você vê a propaganda local. Então, eles têm propagandas passando na internet dos Estados Unidos em que a empresa está demitindo o empregado, claramente um empregado que produz conteúdo, porque agora tem um software. E eles estão botando isso como propaganda. Eu acho que o Harari também mandou muito bem nessa última palestra que ele falou sobre esse assunto, que ele falou, cara, as máquinas não precisam ser conscientes e ter emoções como nós, para que nós tenhamos empatia em relação a elas. Olha o perigo. Olha o perigo. Ela é fria, a gente é quente, e a gente vai e empatiza com ela. É só tirar um celular da mão de um garoto, de uma garota, para ver o que acontece. Né? Ele enlouquece, querendo tirar a heroína do fentanil do cara. E a gente está numa situação perigosíssima, Noriano. Psicólogas e psicólogos do mundo, univos, a gente tem que sair dessa, porque não vai demorar muito para dar errado. Se for para dar errado, vai ser rápido. Vai, tá muito acelerado esse processo. Né? Inclusive, essa questão da inteligência artificial é um debate que a gente tem nos jornalistas. Né? Eu sou jornalista, né? Faço parte da Federação Nacional dos Jornalistas, e esse é um debate muito sério que não vai ter mais emprego para nós também. Né? Esse é outras coisas. E eu acho que isso, também, numa grande medida, isso afeta a saúde mental das pessoas. Né? Você já disse, eu já em outras entrevistas suas, que o capitalismo produz essa doença mental, e que aí é preciso, isso que você falou, uma renda mínima, trabalhar menos, ser mais feliz. Como é que a sociedade pode fazer para melhorar a saúde dos indivíduos, né? Para combater a questão da saúde mental, que é, sei lá, o mal do século, né? O novo mal do século nosso aqui. A gente tem um sistema capitalista que produz doença mental. E isso produz doença mental por causa de desigualdade de classe e também pelos vieses todos, né, de raça, de gênero, né, de todo tipo de exclusão que a gente, o ser humano é bom nisso. Né? Em qualquer lugar do mundo que você for, você vai encontrar gente discriminando outras pessoas por alguma razão. Isso tudo produz doença mental. E o sistema capitalista convenceu as pessoas de que o problema é a baixa serotonina. Então, as pessoas ficam tomando remédio que supostamente aumenta a quantidade de serotonina para se tratar de uma depressão que, na verdade, é produzida pelo sistema.
Não estou dizendo que a serotonina não tem a ver com o humor, tem a ver com o humor, mas é uma relação complexa. A pessoa pode ter alta serotonina e estar deprimida, ela pode ter baixa serotonina e não estar deprimida. A depressão tem a ver com vínculos ruins ou inexistentes, não? A serotonina é só uma molécula de muitas que participam da construção biológica do tecido psicológico da relação social. Agora, não adianta também a gente falar, então, o problema do sistema, então vou me entregar à depressão. A gente tem que lutar contra isso. E lutar contra isso, de certa maneira, perseguir o bem-estar e perseguir relações fraternas e amorosas, é extremamente revolucionário. É uma coisa extremamente... É contra o sistema, sim. O sistema quer que você durma pouco, trabalhe muito. Então, se você dormir mais, você está lutando contra o sistema. Se o sistema quer que você trabalhe muito e não faça exercício físico. Então, se você conseguiu fazer seu exercício físico, meditar, fazer yoga, capoeira, qigong, kung fu, uka-uka, você está lutando contra o sistema. O sistema quer que você coma comidas ultraprocessadas que vão fazer você ter uma microbiota de baixa diversidade que vai te dar inflamação, dor no corpo e depressão. Então, se você comer adequadamente fibras, frutas, legumes, bastante comida fermentada, né, tipo chucrute, kimchi, iogurte, kombucha, você está lutando contra o sistema. O sistema quer que você seja violento, que use comunicação violenta, que de vez em quando dê um tiro em alguém. Se você não faz isso, isso tudo é contra o sistema. Eu vejo um alinhamento muito grande de uma ética tradicional da esquerda, marxista, com uma ética cristã do Evangelho de São Mateus, da Teologia da Libertação, com uma ética, talvez até pudesse dizer assim, um pouco mais franciscana, de alinhamento com os mais pobres, e agora chegou o momento, que agora é a hora agora juntou todo mundo, agora juntou agricultor com metalúrgico, com jornalista, com cientista, com artista, todo mundo tem os mesmos problemas, que é falta de emprego e a necessidade de viver. E aí vem uma outra questão, a gente precisa viver realmente desse jeito que o capitalismo nos convenceu, a gente tem que realmente consumir tudo isso, gerar todo esse lixo plástico, consumir energia dessa forma, a gente vai ter que viver de outro jeito, aí a gente tem que pensar nos pensadores indígenas, no Ailton Krenak, no Schopenhauer, tem que pensar na contribuição de povos que não entraram nessa canoa furada da doença da mercadoria, que não colocam a sua felicidade em coisas, mas sim em relações com seres vivos do lado de fora, mas também com seres vivos do lado de dentro, do mundo interior. Tem muito a ver com a psicologia junguiana, é isso que eu estou falando. Então, assim, a verdadeira felicidade tem a ver com as relações que a gente estabelece com os seres vivos dentro e fora da gente. E isso os indígenas sabem muito bem, estão dizendo, olha, esse negócio de vocês aí, vocês quererem aplacar o medo da morte, consumindo coisas, tirando da terra, tirando do ar, tirando da água, poluindo tudo, desculpa usar essa palavra, vai dar merda. Vai dar merda. A gente não pode fazer mais isso. Nós estamos acelerando a morte, né? Com medo da morte, a gente acelera a morte do planeta. A gente está acelerando em direção à morte, isso é um absurdo, a gente tem que parar de fazer isso. Então, eu acho que é um momento de muita calma, a gente tem que desacelerar. Quem falou que a gente tem que ter um PIB crescendo e cada vez mais gente no planeta consumindo mais? Quem disse isso? Por que a gente está embarcado nisso? A gente tem que estar embarcado em fruir a existência, tentar compreender o universo e aceitar tudo de bom que a vida nos dá e viver essas coisas boas enquanto a gente tem a vida. Isso por que eu sou otimista apocalíptico? Porque, embora esteja muito próximo do fim, também está muito próximo do começo de uma nova era. Por quê? Porque a gente tem hoje os saberes necessários para fazer a transição. Essa conversa que a gente está tendo aqui, ela tem gente que participa e concorda com esse tipo de coisa no planeta inteiro, como nunca. Né? Nunca teve tanta gente pensando isso. Então, é interessante pensar, você falou assim... mas os criando uma consciência universal dessa necessidade? Então, eu acho que está se criando, a questão é saber se vai criar tempo de transformar e de impedir que essa mentalidade predatória, competitiva, patriarcal destrua o planeta. Não o planeta exatamente, mas a nossa vida humana no planeta. O planeta vai continuar aí. Como diz o Ailton Krenak, se a gente for embora agora, o planeta agradece. Agora, para nossa ancestralidade humana ser honrada, a gente vai ter que ser capaz de separar o joio do trigo. Por isso que eu falei, eu gosto de insistir na questão dos bilionários pelo seguinte, não é esperar deles caridade. Não, eu não acho que o Bill Gates é um cara maravilhoso que doou 5% do que tem. Gosto mais do Chuck Finney, que doou 99,99% do que tinha e continua vivendo bem.
Esse é mais inteligente. A gente está precisando de inteligência mesmo, profunda, transcendental, que veja longe, que olhe para múltiplas gerações. Essa galera que está destruindo o planeta não está olhando nem para os filhos, nem para os netos, está olhando só para si. E isso tem que mudar. E agora, o que eu acho que é importante a gente lembrar é que por trás de todas essas corporações, esses CNPJs, está cheio de CPF, está cheio de gente. Gente que sofre, que adoece, que passa pelas mesmas coisas principais que todo ser humano passa. Todas as angústias principais, passa por todas. E essa galera, embora as propagandas de cartão de crédito queiram nos convencer que são esses caras que estão lá nas Bahamas, nos seus iates, que são muito felizes, se for olhar em detalhe, vai descobrir muita tristeza, muita ansiedade, muita infelicidade. O mundo do predador, sobretudo um ser humano predador, ele é cheio de problemas mentais. Essa galera está doente, precisa de ajuda também. E a ajuda tem vindo. Existem pessoas buscando, existem milionários buscando o caminho eu não sei se bilionários, mas milionários com certeza buscando sair dessa doença, entendeu? E eles vão sair dessa doença quando eles entenderem que o papel dos fortes é cuidar dos fracos, é pagar imposto. É simples, é simples. Se os ricos do mundo pagarem 30% de imposto sobre o que tem, 30%, que é o que a classe média aqui paga, o planeta melhora na hora, essa galera não paga imposto. Foge de pagar. Eles vão continuar milionários. Eles vão continuar comendo caviar norueguês no iate deles. É isso que eles têm que entender. Se eles entenderem isso, eles não precisam detonar o planeta. A economia do futuro, se for ter economia no futuro, ela tem que ser uma economia em que o piso sobe e o teto desce. É óbvio, porque o teto vai muito além do que eles precisam. Porque se o cara gosta de andar de iate, beleza, é um desejo legítimo. O cara gosta de andar de iate. Né? Se ele for inteligente, ele não precisa ser o dono do iate, ele pode ir lá de vez em quando e usar o iate, como muitos países evoluem para essas associações. Você quer usar uma coisa que é cara, você não precisa ter a coisa, você vai lá, paga uma pequena taxa e usa a coisa. Carro, iate. Né? Agora, por que o cara quer ter 2 iates, 3 iates? Aí é a piração, é a neurose, é o complexo de inferioridade, né, que ele expressa de alguma maneira o patriarcado em ansiedade da perda do poder fálico, querendo o cara está querendo impressionar quem? Ele vai morrer do mesmo jeito. E as pessoas podem se dar conta disso. Existem pessoas se dando conta disso nesse processo. Agora, são 3 mil bilionários. A gente não pode esperar que o planeta seja salvo pela emergência de consciência entre essas pessoas. A gente precisa ajudá-las. Como? Com muita pressão. Pois é. O cara tem 3 iates, ele está deprimido porque o iate do vizinho é maior, né? Exatamente. Essa é a doença que a gente tem que apontar com clareza para que todo mundo entenda, que as pessoas entendam. Porque hoje, muita gente que está nas camadas inferiores glorifica, celebra a ostentação. Em vez de criticar o sistema e falar, pô, é um absurdo ter 3 iates, o cara fala, eu também quero. A gente tem que entender o mecanismo de geração, esse acúmulo. Isso é tudo recente. Vale a pena ler um livro que saiu pela Companhia das Letras recentemente, que é O Despertar de Tudo. É um livro desse tamanho, assim, enorme, mas você lê ele com tanto gosto que no final dá pena dele ter acabado. E ele conta para a gente uma história muito incrível, que não era sabida até pouco tempo atrás, mas agora é sabida pela arqueologia, pela história, pela paleontologia também, em algum grau, que é o que aconteceu com os seres humanos entre o fim da Era do Gelo, 12 mil anos atrás, e o começo da Idade do Bronze, digamos, 6 mil anos atrás. Esses 12 a 6 mil anos são um período em que, na verdade, a ciência foi iniciada. A ciência tem uma raiz mais antiga, mas a ciência realmente pegou fogo nessa época. A gente está falando aí desde a farmacologia da medicina até a metalurgia, a cerâmica, os cestos, os trançados, a geometria, a matemática, a astronomia, tudo aconteceu nesse período. E esse é um período longo, um período muito longo, de 12 a 6 mil, são 6 mil anos, metade desse período desde o degelo. E durante esse período não tem evidência de que a propriedade privada de qualquer coisa significasse direito sobre a liberdade alheia. O fato de um cara ter um iate, o outro ter uma bicicleta, não deveria permitir que o cara que tem o iate mande no cara que tem a bicicleta. E isso é que mudou muito da Idade do Bronze para cá. Então, hoje, uma pessoa que tem muita grana, ela elege deputados e senadores, ela elege presidentes, ela elege, ela escolhe representantes em diferentes... Ela tem uma quantidade de poder social que é totalmente descabida e que a gente acha que está acoplada com o fato dela ter mais dinheiro.
quase todo mundo aceita como um fato natural, que quem tem dinheiro tem mais poder social. Mas isso não foi assim por milhares de anos. Isso não é assim em muitas sociedades que existem hoje em dia, de povos originários. Isso não é assim. Então, se a gente conseguir desconstruir essa ideia, e a democracia burguesa, ela avança nessa direção, ela avançou nessa direção em relação ao que tinha antes, as monarquias, é de dizer, olha, tudo bem, você tem muita grana, mas você vai ter que ter controle social, você vai ter que ter um voto, uma pessoa, um voto. Claro, a democracia burguesa realiza muito mal essa promessa. Muito mal, basta olhar como é que é o parlamento brasileiro, tem 15, 13 pessoas, né, congressistas, quantos são homens muito ricos, acima de 60? É um monte de gente. Então a gente tem que... Acho que não representa o extrato social de maneira alguma. Nossa. De maneira alguma, eu acho que a gente deveria resolver isso sorteando o CPF. Usava a sociodemografia do oficial, falava quantos negros, quantos pardos, quantos indígenas, outras etnias, homem, mulher, pobre, rico, pronto, sorteia, entendeu? E pronto, e aí você representa o país. Porque o que está lá é uma representação das castas, na verdade, de uma maneira ou de outra, herdeiras dos donos das capitanias hereditárias. No fundo, a gente está com uma estrutura de poder que repercute o que aconteceu há 523 anos, que foi uma invasão gigantesca e genocida. Então, agora, isso que eu estou falando é totalmente, está completamente longe da discussão do centro da sociedade. O centro da sociedade está preocupado em fazer o país crescer, ter mais emprego. No fundo, é continuar jogando o jogo do sistema capitalista para que as coisas, que o Brasil saia de ser a economia 11ª, para voltar a ser a 6ª economia do mundo. Então tem que descobrir mais petróleo, vamos tirar o petróleo lá da foz do Amazonas. É uma maneira de olhar para o mundo que fazia sentido na primeira metade do século XX, no embate socialismo-capitalismo, que hoje em dia não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. O que faz sentido? Eu não sei, Duran. Porque como é que a gente vai lidar com isso? Como é que a gente vai convencer as pessoas mais poderosas do mundo a abrir mão de poder para que a gente tenha um sistema distribuído? Distribuído. Esse é o guiso no gato, né, que a gente tem que colocar. Quem vai botar o guiso no gato? Quem vai botar o guiso no gato? Essa questão da exploração da Petrobras, você até adiantou uma pergunta que eu ia te fazer, né? Não deram licença para a Petrobras explorar agora o petróleo naquela faixa da bacia amazônica. Como é que se concilia o meio ambiente, a preservação do meio ambiente, com o desenvolvimento? Entendendo o desenvolvimento, no meu sentido, bem entre aspas, né? Porque o que é o desenvolvimento para um não é desenvolvimento para outro. Eu acho que acabar com a riqueza própria da mata não é exatamente desenvolvimento, mas existe esse debate. Eu acho que a gente tem que entender que a maior riqueza da Amazônia é a matéria orgânica viva, não a matéria orgânica morta. O petróleo é matéria orgânica morta. A gente tem que pensar na viva, no DNA que está lá. Se o Brasil fizer um investimento estratégico em ciência, e uma ciência em paridade de termos com as ciências indígenas, olha o que eu estou falando, tem que investir em biologia, mas tem que investir em antropologia. Quem entende daquela mata são os povos da mata. E não dá para a gente ir lá roubar isso deles como tudo já foi roubado. Tem que tem que cumprir o protocolo de Nagoya, repartição de benefícios. Se o Brasil for capaz de fazer isso, ele está olhando para o futuro, ele está se posicionando para ser um país importante no futuro. Se o Brasil investir em tirar petróleo da margem equatorial, ele está olhando para o passado. Ele vai repetir o erro que já fez quando jogou todas as suas fichas no pré-sal e não continuou com os programas de mamona, de biocombustíveis. Por que foi um erro? Porque a gente fez todo o trabalho e depois vieram as grandes petroleiras e levaram tudo num golpe da Dilma Rousseff. Levaram tudo. Agora o pessoal está embarcando de novo nessa canoa furada desenvolvimentista, plano quinquenal do Lenin. É um erro, na minha opinião. Tenho queridos amigos, companheiros, camaradas do lado de lá nessa questão aí. Acho que é uma burrice sem tamanho. Pega essa grana, em vez de dar para Total fazer pesquisa, em vez de dar para BP, faz centro de pesquisa em paridade de termos com os indígenas. Isso vai nos posicionar para daqui a 10 ou 20 anos a gente estar com uma propriedade intelectual construída em cima daquele DNA, daquelas proteínas, daquela metabolômica, ciência do futuro. Os franceses, na Primeira Guerra Mundial, deram um pau nos alemães
e aí fizeram uma muralha, né, chamada Linha Maginot, uma muralha para separar a França da Alemanha. Falaram, agora os caras não invadem nunca mais, e é isso, a gente agora é que manda. E eles se prepararam para uma guerra que não aconteceu, porque a guerra da Segunda Guerra Mundial era outra guerra. Tinha Panzer, tinha tanque, e os caras deram a volta na linha Maginot e invadiram a França em 2 semanas. Investir em petróleo na margem equatorial, para mim, é a linha Maginot. É a guerra que já passou. Tivesse feito isso na época do Monteiro Lobato, que apesar de racista era nacionalista e bom escritor, talvez tivesse sido uma boa ideia. Ia foder os mangues, perdão o meu francês, mas ia detonar os mangues. Mas teria posicionado o Brasil para ser uma potência tipo a Venezuela. Não foi muito bom para a Venezuela. É a doença holandesa. Questões ali. É a doença holandesa. Quando você tem petróleo, exatamente, isso geralmente cresce o olho dos piratas em cima de você. Foi o que aconteceu. A gente deve, e na minha opinião, minha humilde, modesta opinião, eu acho que a gente deve, em grande parte, a descoberta do pré-sal e a posição que o governo da presidenta Dilma tomou na época, a derrubada dela. Então, a gente tem que começar a ter outro tipo de abordagem, mais sistêmica, e entender que, independente de qual seja o país vendendo petróleo, vender petróleo e queimar petróleo é uma burrice. É matéria orgânica morta, a gente tem que investir na matéria orgânica viva. O Brasil tem que investir em solar e eólica. Tem sol o ano inteiro. Tem sol o ano inteiro. Se nós tivéssemos pegado metade do dinheiro do pré-sal e investido em painéis solares para que cada residência tenha um excedente, a gente teria uma renda básica universal feita de sol. E não teria dado essa grana para Shell, para BP. Eu não tenho dúvida também de que o petróleo, o pré-sal, foi um dos estopins, se não o principal, para a derrubada, para o golpe da Dilma. Mas estava falando de investimento em ciência. Você deu uma entrevista no Roda Viva em janeiro de 2020. E vocês falaram sobre diversos assuntos, tal. Em nenhum momento ali naquela entrevista apareceu a pandemia, o espectro da pandemia, que um mês depois mudou a cara do mundo. Esse governo que passou aí, que eu nem nomino ele fez um tremendo desmonte com a ciência, com o financiamento acadêmico, com todas as formas de inteligência do país. Como é que isso, na sua opinião, colaborou para prejudicar o combate ao Covid? A percepção que haveria e as medidas que foram feitas? Sua pergunta é muito boa. Olá, você está ouvindo o Pode Sim? Diálogos da Psicologia com a Sociedade, um projeto do Sindicato das Psicólogas e Psicólogos do Estado de São Paulo. É curioso, porque aquela entrevista foi gravada em setembro. Eles seguraram ela um tempão e aí soltaram, acho que em janeiro. Soltaram em janeiro, um pouquinho antes da pandemia. Em janeiro a gente sabia que a pandemia estava vindo. O Brasil foi avisado, né? O Brasil teve chance de se preparar e não se preparou. Mas naquele momento a gente estava de calça curta já com o Bolsonaro, porque ele tinha detonado o CNPq, ele tinha detonado a CAPES, ele tinha detonado a FINEP, ele pegou 90% do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FNDCT, e contingenciou. Diga-se também que isso veio do Temer. Então, assim, eu vejo o Temer e Bolsonaro como um aprofundamento da mesma coisa, que foi o golpe. E quando o Brasil recebeu a onda mesmo da Covid, né, entre janeiro e março, quando chegou março, assim, a gente estava numa situação catastrófica. Bolsista sem bolsa, professor sem taxa de bancada, geladeira vazia, sem reagente, a gente entrou na guerra sem munição. E logo no início, quem reagiu foram as pessoas que estavam nessa situação. Os primeiros PCRs, né, as professoras que fizeram os primeiros PCRs estavam na mesma situação. Acho que fica uma lição para a gente. Permitir que uma pessoa completamente desqualificada, com uma base social gangster, chegue ao poder como chegou, é um suicídio nacional. O Brasil teve 700 e tantos mil mortos, poderia ter tido, inclusive, mais, só não teve mais porque as pessoas lutaram em todos os níveis e se organizaram e foram para o enfrentamento, né, de todas as maneiras, para que não fosse pior. E foi terrível. O Brasil precisa ter clareza de que investimento em ciência e tecnologia, assim como em cultura,
é estratégico, não pode faltar nunca. Eu lembro quando foi a crise de 2008, e teve um momento que o mundo inteiro estava em crise, e o Brasil também teve uma crise, só que foi pequena comparada com a de lá, né, a história da marolinha, e o Lula teve que fazer escolhas, e teve que ter corte de orçamento em várias pastas em algum momento. Ele não cortou em ciência e tecnologia. E o raciocínio foi muito, muito transparente. É um investimento relativamente pequeno, de ganho muito alto. Por que eu vou cortar uma coisa que impacta pouco no orçamento, mas que impacta muito em agregar valor aos processos, à produção? Não vou fazer isso. E foi muito inteligente não ter feito. Não é à toa que o Temer e depois o Bolsonaro fizeram tudo que puderam para destruir. O Temer não foi tão grave, né? Não dá pra... Eu achava que o Temer era o fundo do poço. E aí não era, né? O do Bolsonaro foi bem pior. O problema é que esse poço, quando a gente acha que tem fundo, ele continua, né? Esse é um problema. E ainda nessa questão da Covid, Siddhartha, como é que você acha, assim, que você avalia os impactos do isolamento social e do luto vivenciado por milhões de pessoas? Como é que isso impactou os sonhos? Você que é um estudioso dessa área. Isso foi medido por vários grupos de pesquisa no Brasil todo e fora do Brasil. Muita gente mediu, nosso laboratório mediu também, foi trabalho da Natália Mota, e todo mundo viu coisas semelhantes, né? Aumento de estresse, aumento de medo, aumento de raiva, aumento de sensações de impotência. Isso foi, eu diria assim, o comportamento prevalente das pessoas no planeta. Insônia, muita gente com insônia. Só que a gente tem muita diversidade também. Então, o fato disso ter acontecido no planeta não quer dizer que foi só isso que aconteceu. Então, se você olhar com lupa esse tipo de resultados, dados que estão publicados em vários lugares diferentes, na Itália, nos Estados Unidos, a gente vai ver que a reação, o impacto da pandemia no sono e nos sonhos dependeu muito da vida que a pessoa estava levando antes da pandemia, do contexto daquela vida. Para algumas pessoas que estavam vivendo num excesso gigantesco de atividade, a possibilidade de parar foi transformadora. Conheço várias pessoas que saíram da pandemia e falaram, nossa, agora eu tô num lugar melhor comigo mesmo, comigo mesma. E conheço muita gente, muita mesmo, que disse que a pandemia foi a pior coisa que aconteceu na sua vida. Então, responder a tua pergunta significa, vamos olhar para a média ou vamos olhar para os indivíduos? Se olhar para a média, foi ruim para todo mundo, teve mais pesadelo, mais insônia. Se olhar para os indivíduos, teve de tudo, como sempre. Particularmente para mim não foi ruim, que eu vinha num trabalho muito grande, só que eu morava em condições materiais razoáveis, né? Numa casa, morava num apartamentozinho pequeno, com jardim, então eu pude viver meu isolamento de uma forma um pouco mais tranquila, mas eu sei que a maioria, uma grande parte, não desfrutou desse privilégio. No fundo, é um recorte de classe, né? A classe média teve a oportunidade de fazer daquele limão uma limonada. E alguns aproveitaram, outros não. As pessoas materialmente mais pobres não tiveram essa oportunidade. Elas tiveram que continuar trabalhando com menos oferta de emprego e com risco de morrer por contaminação. Então, é uma situação muito estressante. Com certeza. Eu escrevi 2 romances, curiosamente no primeiro, que ele se passa em Londres, ele termina com o narrador dizendo que aquela noite eu sonhei em inglês, era hora de voltar. Aí, lendo o seu livro Oráculo da Noite, mas é um livro do caralho, né? Me remeteu a essa questão da ancestralidade, que para você também é uma coisa essencial. Eu queria, na verdade, abordar uma outra coisa. Durante a produção desses 2 livros, eu tive os sonhos que eles tinham uma recorrência, que era eu estar nu em alguma situação. Eu lembro que, às vezes, essa era uma sensação meio que de embaraço público, outra vez de absoluta normalidade. E para mim foi até fácil decifrar isso com o desnudar, que é essa aventura de escrever um livro, principalmente se ele tem algum teor autobiográfico, quase todos têm. O que o Siddhartha sonhava quando escreve? Legal você ter contado isso pra gente, e achei legal essa história de comecei a sonhar em inglês, hora de voltar. Porque eu passei por isso, assim, de sonhar em português, e aí tá fora do Brasil, comecei a sonhar em inglês, e isso é um sinal de que alguma coisa aconteceu, uma adaptação aconteceu, né? Desejada ou não. Na verdade,
minha vida onírica, ela depende muito de como eu estou vivendo a vida. Então, quando eu estou com preocupação, com problema, coisa para entregar, prazo, eu sonho muito pouco. Quando eu estou numa fase mais tranquila, que eu estou com meus prazos em dia, e estou tendo bastante tempo para fazer as coisas principais da vida, sono, alimentação, exercício físico, relações saudáveis, aí eu tenho muito mais sonhos. E eu tenho sonhos que se ligam, eu tenho tido sonhos que se ligam a sonhos que eu tive há 20 anos atrás. Recentemente eu recuperei um sonhário de 20 anos atrás e comecei a ler os sonhos, e aí comecei a ter sonhos que se ligam com aqueles. Mas quase nada disso entrou na minha produção literária. Quase nada. Quando eu escrevia prosa, né? Eu tenho um livro de contos publicado, tenho algumas coisas de prosa no limiar, e isso foi mais para a minha produção literária. Mas a parte, digamos, científica, bem menos, bem menos. A questão da política entra muito nos sonhos. Queria aproveitar e pegar um outro gancho aí que você também discute bastante. A psicologia, nos últimos anos, ela tem mudado o foco daquela psicologia individual, do divã, né, da relação, uma psicologia mais social, voltada para pensar os problemas da coletividade. Essa abordagem, ela ajuda na saúde mental das pessoas, né? E como é que os psicodélicos entram nisso? Você tem dito que eles estão entrando pela porta da frente da medicina, né, para ajudar. Quer dizer, em que sentido, de fato, eles ajudam? A cannabis ajuda, os outros psicodélicos ajudam? E se não há um medo de uma nova medicalização a partir disso, né? Quer dizer, a apropriação pela indústria farmacêutica dessas novas descobertas ou dessas redescobertas. Excelente pergunta, excelente. Eu acabei de voltar do Psychedelic Science, que é um encontro sobre psicodélicos que acontece nos Estados Unidos já desde 2010. Foi agora eu saí de lá dia 23 de junho. Tinha 12 mil pessoas nesse congresso. Há 10 anos tinha 300. Então, realmente está explodindo. E eu acho que a indústria farmacêutica ela quer exatamente isso. Ela quer pegar os antidepressivos convencionais, né, que enriqueceram muito essa indústria nos últimos 40 anos, e ela já, agora está claro que eles não funcionam, eles têm um efeito muito pequeno comparado com o placebo, e eles têm muitos efeitos colaterais, e isso está bem claro. A teoria que embasou eles, que é a teoria do desequilíbrio químico, da baixa serotonina, não se sustentou, ela não é verdade. Eles fazem, sim, bem a algumas pessoas, sobretudo em certos momentos de crise, reduzem, sim, o sofrimento para muita gente, mas também reduzem o prazer. E eles, na verdade, eles diminuem a variância. E, com o tempo, eles tendem a rebaixar e não a melhorar o humor, quando eles são usados cronicamente. Então, é uma crise que esse sistema enfrenta, e eles olham para os psicodélicos com essa avidez. Acho que vão quebrar a cara. O futuro vai dizer, não dá para ter certeza. Se puderem, vão monetizar tudo que... E controlarem tudo que puderem. Mas é difícil, porque a maior parte dos psicodélicos e a própria cannabis são produtos naturais, são plantas, fungos, animais, ou produtos oriundos de produtos naturais, que é muito complicado, eles não vão conseguir patentear isso. O que eu vejo acontecer não é a emergência de uma nova classe de substâncias, até porque não é nova, tá aí há muito tempo, são saberes indígenas originários, né, tanto no caso da ayahuasca, quanto no caso do cogumelo Psilocybe cubensis, e muitas fontes de DMT, de 5-metox-DMT, são medicinas antigas que a ciência está redescobrindo, porque teve uma descoberta nos anos 60 que foi reprimida, mas não venha, eu acho que o que vem por aí não é um modelo de trocar substância por outra, e sim um modelo de trocar a ingestão de substâncias diariamente, sem atenção ao setting, sem atenção ao contexto de tratamento, que é uma maneira irresponsável, que a psiquiatria acabou, em grande medida, construindo, que o paciente entra, não tem muita conversa, não tem muita escuta, e já recebe a receita e pronto, como se o problema fosse realmente uma questão química, para um outro modelo, que é o modelo de psicoterapia assistida por psicodélicos, o PAP. Nesse modelo que vem emergindo, sobretudo ligado ao MAPS, Multidisciplinary Association for Psychedelic Sciences nos Estados Unidos, que são os principais responsáveis pelo avanço
de fases 1, 2, 3, ensaios clínicos do MDMA, uma revolução para a psiquiatria e para outras partes da medicina também. Esse modelo é um modelo que a pessoa faz 10, 15, sei lá quantas sessões de terapia, e em algum momento, no meio do caminho, ela faz 1, 2, 3, geralmente 2, 3 sessões assistidas com psicodélico. Qual que é a ideia? A ideia é que você está fazendo o trabalho psicoterapêutico, em algum momento você dá um empurrão nele, aumentando a plasticidade neural, né, aumentando a produção de novos neurônios, de novas conexões sinápticas, em momentos específicos. Isso coloca, a metáfora que eu tenho usado é a seguinte: a pessoa ela tem um certo esquema mental, ela tem um trauma, ela tem uma memória dolorosa, que gerou uma certa configuração de neurônios, que dói, produz dor psíquica, dor emocional, né? Então ela está em sofrimento. Ela entra em terapia, ela vai reativar aquilo ali, mas num contexto ameno, e tentar ressignificar aquilo. Ela está, no fundo, tentando mudar conexões, numa certa direção. Então, você poderia pensar num vaso de cerâmica que tem uma coisa que está incomodando. Então, você, quando chegar lá no meio da terapia, vai colocar uma substância, que é o psicodélico, e que pode ser o THC da maconha, para aumentar a plasticidade, para ficar aquele barro que estava enrijecido, fica mole de novo. E aí chegou a hora de refazer esse molde. Aquela mão da ceramista vai construir uma nova forma, uma forma mais saudável, que não doa, em que não haja dor psíquica. E depois de um tempo, esse efeito ele vai embora, vai arrefecer, aquele barro vai se tornar sólido de novo, e aquela nova forma pode viver com mais felicidade, com mais bem-estar. Então, esse modelo é um modelo em que quem está no centro não é a substância, e sim o terapeuta, a terapeuta, o xamã, o pajé, a magé, que é a mulher xamã, né? A pessoa que está ajudando, a mão que está trabalhando aquele barro. Agora, é claro que tem uma mão que é do terapeuta, tem outra mão que é do paciente. É o próprio paciente que está em trabalho, ou a paciente que faz o trabalho, no fundo. Né? O trabalho é feito pela pessoa. Então, eu acho que esse é o modelo que vai emergir. E esse modelo, não acho que é um modelo que vai dar para a indústria o que a fluoxetina, os inibidores de recaptação de serotonina deram. Não é um modelo que eles vão poder fazer rios de dinheiro. É um modelo centrado em pessoas. E o grande valor aí é esse valor de quem é que sabe conduzir a experiência para que ela seja positiva. Porque se você vai aumentar a plasticidade neural e a experiência não for positiva, isso pode ser deletério. E isso, inclusive, vale para os antidepressivos convencionais. Existem estudos mostrando que se você der um antidepressivo convencional, tipo Prozac, para um camundongo, e colocar ele num ambiente desagradável, a substância tem um efeito pró-depressivo. E aí eu me pergunto, quantos foram os psiquiatras, as psiquiatras dos últimos 30 anos que fizeram uma escuta detalhada das condições de vida dos pacientes para saber se a pessoa se ela mora num lugar salubre, se ela tem uma família que a respeita, se ela não sofre violência doméstica, se ela tem um trabalho que permite que ela tenha uma vida bacana, porque se a vida dela é horrível e ela toma um antidepressivo, e o antidepressivo nessas condições é pró-depressivo, então o tratamento nesse caso vai fazer mal, é iatrogênico, aumenta o problema em vez de diminuir. E isso é uma coisa séria para a gente pensar no que foi a generalização da medicalização do século XX e XXI. Essa mercantilização, de fato, levou a isso, né? E o próprio sistema de saúde, que leva um médico, um psiquiatra a ter 15 minutos para atender, porque está atendendo por um plano de saúde. Eu acho que tem que se reorganizar todas essas questões. E aí, aproveitando essa linha, eu tive algumas experiências com a ayahuasca, assim, dentro de um sincretismo religioso, etc. Aí algumas pessoas ali, que é um trabalho coletivo, algumas pessoas depois dessas viagens relatavam, saíram do corpo, né, fizeram viagens no tempo, reencontraram com seus ancestrais. E eu, não sei se por ser muito racional ou por ser agnóstico, as minhas experiências não foram nesse sentido. Em que medida essa consciência da mente, esse lado mais racional da mente, interfere nessas experiências? Bastante, Norian, bastante. A gente poderia, pensando no aparelho psíquico do Freud, você poderia pensar que uma experiência de ayahuasca ela está fortalecendo a emergência do seu inconsciente, sobretudo do id e do ego, né? Do inconsciente para o ego consciente.
o superego vai ficar relaxado. Então, a tendência é que diminua esse controle muito forte. Agora, as pessoas têm níveis de controle diferentes, elas têm superegos de tamanhos diferentes. Tipicamente, se você pega uma substância, se você teve uma experiência que você considera que foi, de alguma maneira, inibida pelo superego, é muito difícil você aderir a um ritual que não faz sentido para você. Então, você está num grupo de pessoas que estão cantando coisas que não fazem sentido para você, é muito difícil aceitar, viver a experiência, mesmo não concordando ou aceitando. É difícil, mas é possível. É um exercício. E a gente aprende a fazer. Se você for várias vezes, você vai ficar provavelmente cada vez mais apto a se engajar na experiência sem precisar ter uma anuência dessa experiência ou concordar com ela. Mas se a dose aumentar bastante, vai ter uma hora que o superego não aguenta, não. Então, tipicamente, numa experiência psicodélica, doses baixas, esse controle consciente, ele pode se exercer, e em doses altas, não. Então, uma coisa que é interessante da ayahuasca, bem diferente dos outros psicodélicos, ela é muito diferente dos outros psicodélicos, por várias razões, químicas e culturais. Mas uma coisa que é interessante é que ela não é uma experiência, ela pode ser agradável, mas ela normalmente não é uma experiência de fruição. Ela é uma experiência de trabalho, e muitas vezes um trabalho doloroso, que exige uma purga psíquica, e que também, frequentemente, é uma purga corporal, através de vômito. Também, né? As pessoas Física. vomitam bastante. Isso eu vomitei. Pode ter diarreia. Uma limpeza. Uma limpeza. E para os indígenas, que são, de fato, né, os detentores da propriedade intelectual, da autoridade moral sobre essa substância, vários grupos indígenas que utilizam a ayahuasca, essa purga ela é muito bem-vinda. Né? Nessas igrejas sincréticas, seja no Daime, na UDV, na Barquinha, a purga é bem-vinda. Ninguém fica preocupado em, não quero vomitar e tal. Não, vai lá. E até, eu acho que para muita gente isso é o centro da terapia. Mais do que a miração, ou seja, essa experiência visual. Essa experiência visual, ela acontece para muita gente, mas não para todo mundo. E ela acontece, às vezes, no início da prática e depois deixa de acontecer. Eu acho que se você for insistir, se você continuar visitando, e talvez variando o local, porque talvez nesse local não deu um match legal com você, mas no outro local dê. Vai ter uma hora que a música vai te tocar, vai ter uma hora que aquele ambiente vai estar bonito o suficiente, vai ter uma hora que as pessoas vão ter... Vai ter um momento que, e dependendo da sua persistência e da dose, que você vai fazer uma viagem para dentro, ainda que ela não tenha imagens. Veja, para a maior parte das pessoas que estão fazendo essas experiências, você tem uma viagem para fora, uma viagem espiritual, ela é uma viagem para outras dimensões, é uma viagem para um outro mundo extrafísico. A minha concepção, ainda que eu não negue a possibilidade de que isso exista, não nego, não tenho como saber, como é que eu vou negar? Mas eu tendo a interpretar tudo isso como uma viagem para dentro, uma viagem para o mundo interior, para o próprio inconsciente. Mas independentemente de se é para dentro ou para fora, essa viagem, acho que o que é central é que ela é uma possibilidade importante de cura. Ela é uma maneira da gente encontrar cura. E é uma maneira antiga, é uma maneira que vem lá do Paleolítico, provavelmente. E é uma maneira que tem a ver com o uso de um ambiente onírico, induzido por substâncias psicodélicas ou não, para buscar significado para a vida. Porque, na verdade, o que dá sentido à vida é você criar vínculos, e que são vínculos que te fazem bem, e que seus comportamentos têm significado para os outros e vice-versa. Se você está numa situação que os seus comportamentos não significam nada para ninguém e vice-versa, isso é muito assustador. Nós somos animais sociais, a gente precisa disso. E é muito difícil ter equilíbrio com esse mundo de fora sem a gente estar equilibrado com o mundo de dentro. No capitalismo, esse mundo de dentro nem é reconhecido, né, propriamente. E a função Por isso que a psicoterapia, digamos, perdeu espaço no capitalismo do século XX para a psiquiatria farmacológica. Porque você não quer conversar com as pessoas, ouvir o que elas têm a dizer, né? Porque isso demora tempo. O plano de saúde está pagando, o cara tem que voltar para o trabalho. Então, dá um remédio para o cara, dá um sossega-leão e volta para o trabalho. Essa maneira de olhar para a mente, ela é violenta, ela causa sofrimento, né? Eu já abordei isso aqui em alguns outros programas, né? A questão da liberação completa das drogas, seja para o uso medicinal, seja para a experiência individual. Agora, como é que a gente
dialoga, enfrenta o diálogo com setores que criminalizam ou pecaminizam as drogas? Então, a gente vive uma sociedade muito desequilibrada em relação às drogas, né? Porque, primeiro, as pessoas acham que a proibição das drogas impede o consumo ou o uso problemático. E não impede. As drogas que são proibidas têm alto consumo. A situação que a gente vive hoje é o liberou geral. Por que eu digo que é o liberou geral? Porque uma pessoa de qualquer idade consegue qualquer substância. Ela só não sabe se aquilo que ela comprou é a substância que ela achava que tinha comprado. Então, é uma situação de muita insegurança e muito perigosa para a sociedade. Uma pessoa que não usa nenhuma substância ilícita pode tomar um tiro na cabeça por causa dessa guerra às drogas, que na verdade é uma guerra contra pessoas específicas, pessoas pobres, negras, periféricas. Então, é por isso que eu tenho a posição, assim como a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, desde 2018, defende, e eu sou conselheiro dessa sociedade, que é a SBPC, que todas as substâncias sejam regulamentadas, porque todas as substâncias podem causar bem ou mal, dependendo da dose, dependendo da pureza, dependendo do contexto de uso e também do contexto social e do contexto genético, epigenético. Nesse sentido, é importante que a gente olhe para a questão das drogas de maneira isonômica, ou seja, vamos regulamentar tudo e vamos ter mais, dificultar o acesso daquilo que for mais perigoso, vamos facilitar o acesso daquilo que seja mais benigno, né? Sem precisar de propaganda, inclusive, porque a gente vive uma sociedade que demoniza certas drogas e glorifica outras. Diz que a maconha é a erva do diabo, mas permite que o álcool, que é bem mais perigoso que a maconha, seja vendido como uma coisa associada a jogadores de futebol ricos, famosos, com mulheres lindas nos seus iates. Isso ainda existe na televisão brasileira depois de um certo horário. E isso é um absurdo. Não existe uma razão científica por trás da proibição de certas substâncias e da celebração de outras. Não tem nada que diga que o álcool é mais seguro do que a maconha, ou que várias coisas que se encontram na farmácia são seguras e não as substâncias ilícitas. As substâncias da farmácia têm perigos muito grandes, basta ler a bula. Leia a bula e você vai ver quais são os riscos. São muitos, em geral. E as pessoas que têm muito pânico moral de drogas são pessoas que vão às drogarias toda hora. Em cada esquina brasileira tem uma drogaria. Olha que contradição. É uma biqueira com CNPJ. Exatamente. Então, agora, o que eu acho que é uma coisa inteligente? É a gente regulamentar todas as substâncias e tentar viver com o mínimo delas. Mínimo de açúcar, o mínimo de café, o mínimo de qualquer coisa, né? Geralmente, a pessoa fala em droga, ela está falando da droga que ela não gosta e que os outros gostam. Porque para ela, o que ela usa não é droga. Uma vez eu estava num debate sobre drogas, e aí eu perguntei, então o cara falou, tem que proibir todas. Eu falei, então vamos proibir o álcool. Ele falou, não, álcool não, porque álcool não é droga. Eu falei, amigo, é difícil. Porque é difícil a conversa. Não, se proibir café, eu já vou brigar com você aqui também, né? Não, veja, Noria, a gente não tem que proibir nada, a gente tem que regulamentar, né? Para dizer para a pessoa, olha, café, se for tomar, toma numa dose baixa, não toma 10 por dia, né? Para a gente terminar, você, pesquisador, um cientista, um homem das ciências, da racionalidade, mas também uma pessoa muito espiritualizada, no sentido do respeito à natureza, à ancestralidade. E como é que esses dois lados, esses dois polos, trabalham na sua produção? Você é ateu? Eu já fui ateu. Fui criado como ateu. Quando eu era criança, eu era ateu, adolescente, eu era ateu, até meus 20 e poucos anos eu era ateu mesmo. Aí eu me tornei agnóstico. E aí eu acabei construindo uma religião própria. Eu sou uma pessoa religiosa há muitos anos. E eu tenho altar, eu rezo, eu canto, eu danço, eu faço um monte de coisa. Que as pessoas podem achar engraçado, mas são muito importantes para mim, próprias. Eu tenho uma concepção assim, Noria, existem os deuses de dentro e a divindade que é tudo. Não é nem de fora, porque é tudo, inclusive nós, né? Os deuses de dentro são todas as entidades que eu posso imaginar e que moram dentro do meu cérebro e que têm uma autonomia, que podem dialogar comigo, podem me inspirar, podem me proteger, com as quais eu posso estabelecer uma série de relações de confiança e proteção. Tá? Então, todas as religiões do mundo cabem nisso. Agora, isso não acho que possamos confundir com a divindade universal, com o todo, com o cosmos. Deixa eu ver se eu me explico. Hoje é terça-feira, no Candomblé, na Umbanda, muita gente acha que hoje é dia para Ogum. Então, se eu tiver uma
demanda, se eu tiver uma necessidade, eu precisar de muita coragem, força, persistência, e eu fizer uma reza para algum, cantar para algum, tocar um atabaque para algum, hoje, e pedir esse dom, essa proteção, como algum, na minha concepção, mora em mim, ele vai me dar. Ele está ali para me ajudar, como diria o Mateus Aleluia, e vice-versa. Então, eu vou receber. E eu posso pedir para ele, posso pedir para Jesus Cristo, posso pedir para Santa Maria, posso pedir para Tupã, posso pedir para quem eu quiser. Eu tenho liberdade de culto, né? Então, eu peço e tenho grande chance de receber, porque mora em mim. Por que eu não receberia? Faz parte do meu próprio corpo. Se eu quiser ter mais coragem, meu próprio corpo pode me dar isso, mediado por uma entidade. Agora, faria sentido, vamos supor, eu falo, eu preciso de coragem porque eu tenho uma entrevista de emprego, eu tenho que me sair bem nessa entrevista de emprego. Eu peço isso para o Siogun que mora em mim e eu recebo essa graça. Agora, imagina eu pedir para o Cosmos para eu ir bem na entrevista de emprego. Qual o sentido que faz isso? Porque o Cosmos é todo mundo, então as pessoas que estão concorrendo por aquele emprego comigo também são parte do Cosmos. Se o Cosmos não pode me favorecer, elas também são filhas de Deus nesse sentido. Então, quando você pede coisas para o Cosmos, eu acho que você está endereçando para a divindade errada. O Cosmos está aí, a gente tem que ser parte dele, contemplar, viver, tentar entender um pouquinho do mistério do Cosmos, porque é um mistério gigantesco, está nos encarando. Tem que fazer uma relação transacional com ele, pedir coisas. Ele não está conspirando a meu favor nem contra. Se o tubarão me comeu, se eu comer o tubarão, é tudo cósmico. Agora, aliás, eu não como mais carne, mas enfim. Agora, se eu pedir para uma divindade interior que me favoreça, ela é parte desse corpo, ela tem todas as razões do mundo para querer favorecer. Com certeza, né? Eu acho engraçado quando tem entrevista de jogador de futebol que agradece a Deus a vitória. Eu falei, Deus prejudicou o outro, então, um Deus seletivo, né? Então, Siddhartha. Deuses dele ajudaram ele, não é isso. Exato. Né? Então, eu te agradeço bastante essa conversa. Eu também agradeço. Muito obrigado. Não deu para abordar nem metade daquilo que eu queria falar com você, mas é um prazer. Espero a gente poder voltar a conversar outras vezes. E parabéns pelo seu trabalho, pelas suas. Você também. Questões. Muito obrigado. Um abraço. Diálogos da Psicologia com a Sociedade é um projeto do Sindicato das Psicólogas e Psicólogos de São Paulo. Nos acompanhe pelas redes sociais, deixe seus comentários, críticas e sugestões. E até a nossa próxima conversa. Tamo juntos!